Mas antes, depois de feito a missão, a visão e os valores da empresa, é preciso definir objetivos, metas. E qual a diferença de um para o outro? Primeiramente, metas são quantitativas. Você escreve em números. E objetivos qualitativos. Quer um exemplo? Um objetivo é você aumentar a base de clientes em um determinado ano. A meta, 20% nesse ano em relação ao ano passado. O objetivo é uma situação que se pretende atingir e ela que vai determinar os esforços da ação empresarial. Já as metas são etapas perfeitamente quantificadas. Metas você pode ter de acordos, você pode definir essas metas tanto em uma quantidade absoluta, por exemplo, realizar 30 acordos no mês. E aí você teria uma meta diária de 1 acordo por dia. Ou você pode ter uma variação percentual de um ano para o outro. Bem, e política? A política, ela é, a princípio, difícil de se entender, mas na verdade ela não é difícil. Políticas são parâmetros, são orientações para a tomada de decisão do advogado, mas não somente ele. Toda a equipe precisa ter ciência das políticas da empresa. Um exemplo de política bem comum que qualquer cidadão, qualquer consumidor conhece é quando você vai comprar um carro e opta por pagar por financiamento. Normalmente, as concessionárias, as montadoras, têm um banco, seu próprio banco. E eles têm como política definir o valor máximo daquela prestação do financiamento em 30% da renda do comprador. Baseado em que eles tomam essas decisões? Porque eles entendem, eles fazem estatísticas sobre inadimplência e eles sabem que se a pessoa se comprometer com mais de 30% da sua renda para pagar um financiamento do carro, ela pode ter dificuldades. Afinal de contas, ela precisa se manter ao longo do mês e aí ela vai pagar uma série de outras despesas. E Neumayer, na área jurídica, é muito comum um escritório mais moderno possuir uma área, um departamento de acordos, de fazer composições amigáveis. E aí existe uma política de aprovação desses acordos. Normalmente começa com um advogado ou um negociador profissional que entra em contato com a outra parte, com a parte adversária. Elas conversam, ali elas propõem um acordo e com essa proposta o advogado-chefe do escritório leva até o seu cliente, que normalmente é uma empresa, pode ser uma ação trabalhista, pode ser uma ação de direito do consumidor, e aí a empresa ela aprova aquela proposta ou não. Então, a política, ela define esses níveis, pode ser de delegação, pode ser de valores, pode ser de quantidades, de abrangência, de ações. Tudo isso é definido numa política. Então, você, jovem advogado, ou você, estudante de direito, que pretende advogar, você tem que ter em mente tudo isso na hora de definir a identidade organizacional do seu escritório. A missão, visão, os valores, os objetivos, as metas e as políticas. Lembrando que o que vai permear todas essas áreas é o quê? A estratégia.